Fala galera do Ciência Sem Moagem. Larga de moagem. O vídeo de hoje é para você que está perdido, que está buscando orientação profissional, que não sabe qual caminho traçar, o que tem que ser considerado nesse momento tão importante que é a escolha da profissão, mas também para você que já está empregado, que está querendo mudar de carreira, que está querendo melhorar a sua saúde profissional. E a mestre em psicologia e orientadora profissional Jaqueline Rocha nos presenteia com esse bate-papo super maravilhoso sobre orientação profissional, e é neste vídeo que ela vai desvendar vários mistérios sobre esse assunto e tenho certeza que ele vai agregar muito a vocês. E aí, ficaram animados? Então bora conferir! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Ciência Sem Moagem, o podcast que traz a ciência de maneira descomplicada para você. Eu sou o Felipe e digo Ciência Vintes. Eu estou aqui com o Tiago. Olá, pessoal. O Ciência Sem Moagem é um projeto de extensão do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Várzea Grande. E a ideia, como eu disse na minha saudação, é tornar acessível a ciência para todos os nossos seguidores. E desde já eu convido toda a audiência a nos seguirem no Instagram, no @Ciência Sem Moagem. Lá vocês encontram posts diários sobre assuntos científicos com muita qualidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre escolha e orientação profissional. Desde criança, nos vem sempre a pergunta: o que vamos ser quando crescer? E quando chegamos na vida adulta, por vezes acabamos fazendo escolhas que nos levam a uma não realização, adoecimento e outras questões mentais e pessoais. E para esse bate-papo muito incrível e muito importante, vamos receber a nossa convidada, Jaqueline Correia Rocha. Olá, prazer estar aqui, espero que estejam bem. Como psicóloga, é muito bom estar aqui compartilhando informações de qualidade sobre a escolha profissional. Muito importante falarmos sobre isso. A Jaqueline tem graduação em Psicologia pela FAP, Faculdade Pimenta Bueno do Estado de Rondônia. Possui também formação online de psicoterapeuta da ACP pela Conexão Formativa. Tem experiência como psicóloga clínica, realizando psicoterapia para adolescentes, adultos e idosos e orientação profissional para aqueles que enfrentam dificuldades na escolha profissional. Realiza atendimento psicológico presencial e online, autorizado na plataforma EPSI pelo CFP. Além disso, mas não menos importante, a Jaqueline concluiu recentemente seu mestrado em Psicologia pela UFMT. Eu conheci a Jaqueline pelo Instagram, onde ela tem produzido conteúdo muito interessante e variado, não somente sobre orientação profissional, mas também sobre autocuidado e outros temas ligados à psicologia. E vocês podem segui-la desde já no Psi Jaqueline CR. Não percam o conteúdo dela, que é muito bacana, muito leve e muito bem feito. Agora, sem mais delongas, vamos às perguntas. Bom, Jaqueline, eu gostaria de saber quais pontos devemos considerar na escolha de uma profissão. Bom, iniciando, todo serviço que eu realizo como psicóloga, como psicoterapeuta, eu busco ampliar o autoconhecimento e a responsabilização pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. E na orientação profissional não é diferente. A gente busca ampliar o autoconhecimento, o conhecimento sobre as profissões, mas a gente precisa do autoconhecimento para identificar esses pontos que você está questionando. Esses pontos são o interesse, o gosto, né? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de estudar? E nisso a gente entra os conteúdos que a gente estuda naquela profissão e as atividades que essa profissão desempenha. O que eu gosto de fazer? O segundo ponto é identificar que tipo de rotina que combina comigo, com o meu jeito, que tipo de rotina que eu quero ter nessa profissão. Depois a gente avalia também o ambiente de trabalho, que tipo de ambiente que combina com o meu jeito de funcionar, meu jeito de trabalhar, meu jeito de estudar. E também avaliamos o retorno financeiro, é um item super importante.
que algumas pessoas vão almejar um retorno financeiro muito alto, outras nem tanto. Então, cada pessoa vai ter um jeito, um contexto. E para cada pessoa é importante avaliar esses itens. Esses itens, eles fazem parte de um projeto de vida. Então, eu identificando cada um desses itens, eu consigo identificar o tipo de vida que eu quero ter. E a profissão ideal vai vir como consequência disso. Interessante. E como a gente encontra o equilíbrio entre esses pontos já? Então, a profissão, a identidade profissional pode significar uma coisa diferente para cada pessoa. Então, cada pessoa é única e diferente no seu contexto, na sua história. E é por isso que eu não padronizo os processos das pessoas. Tanto que é comum acontecer das pessoas me perguntarem: quantas sessões eu preciso para escolher a profissão? E eu sempre digo: não sei. A gente não sabe quanto tempo cada pessoa vai levar para desenvolver seu autoconhecimento e desenvolver essa maturidade para dar esse passo na vida. Porque escolher a profissão não é uma escolha isolada, é um passo que você dá para a vida adulta, né? É a identificação de uma vida. Que vida que eu quero ter? Então, o equilíbrio entre esses pontos vai depender de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa tem uma prioridade. Para cada um item vai ser priorizado. Então, para encontrar o equilíbrio, é necessário se conhecer e entender quais são suas prioridades. Para isso, é importante psicoterapia ou uma orientação profissional. Pegando um gancho nesse ponto, a pessoa realizar uma orientação profissional de qualidade, então o profissional mais indicado é realmente o psicólogo, né? Bom, como psicóloga, psicoterapeuta, eu respondo sim. Sem dúvida, procurar um psicólogo é a solução mais assertiva. Bom, a gente sabe que é muito comum o jovem ter um conflito entre as expectativas familiares e a da sociedade, e as suas aptidões, né, que é desenvolvida. Além do autoconhecimento, o que ele pode fazer para lidar com a pressão e evitar uma escolha errada em questão de profissão, em questão do seu futuro e tudo mais? Bom, sem ser repetitiva, mas necessária, volto à pergunta anterior. Procurar um psicólogo. Sem dúvida, a escolha profissional ela é atravessada, né, por diversas questões da vida. E uma delas é essa, a expectativa, a cobrança da família, da sociedade. Tem profissões que têm um status, né? Então tem uma cobrança muito grande para esses jovens que estão finalizando o ensino médio. E essas cobranças, essas expectativas, elas acabam dificultando que o jovem identifique o que ele quer. Porque ele está se sentindo forçado a agir de acordo com as expectativas alheias. E isso vai impedir que ele tenha um desenvolvimento de uma personalidade saudável, que a maturidade, a autonomia, a independência vão ficar prejudicadas. E além disso, é um fator que pode desencadear transtornos, como depressão, ansiedade. E isso tudo por conta de uma falta de liberdade, né, para seguir o próprio caminho. E retomando só um adendo a essa questão, você falou do jovem e tudo mais, normalmente a gente vai escolher a profissão nessa idade, né, da juventude e tudo mais, mas você, como profissional, sei, claro, você tem a privacidade dos pacientes, mas existe casos que a pessoa realmente tem um sonho de infância, assim, de ser tal coisa e ter aquela profissão e ela se realiza realmente ali ou é apenas uma ilusão? O que você acha disso? Bom, a resposta certa é depende. Depende de cada caso, de cada pessoa, de cada história. Eu já recebi pacientes que traziam esse sonho antigo de infância e avaliando através dos testes, através de técnicas, a gente identifica às vezes que esse sonho ainda é pertinente, que esse sonho ainda é coerente com a identidade daquele jovem. E de fato ele pode sim encontrar realização com esse objetivo que vem desde a infância. Porém, às vezes, a gente encontra um jovem que vem com um sonho de infância que na verdade esse sonho não é dele. É uma expectativa alheia que ele comprou sem perceber. Então depende de cada caso. É por isso que às vezes a gente precisa da ajuda de um profissional para identificar se esse sonho é teu,
se esse sonho é coerente contigo. E ainda falando sobre essa questão da idade, agora vamos para o outro lado, né? Depois da juventude. É comum a gente ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E no caso de carreira, qual o impacto psicológico no indivíduo? Bom, a questão aqui é que a gente de fato pode recomeçar, porque no decorrer dos anos a gente se modifica através das experiências que a gente vive, das relações que a gente vive, tanto na vida pessoal quanto profissional. A gente muda, e que bom que a gente muda, né? A gente tem a nossa essência, a nossa personalidade, mas o saudável é que a gente tenha mesmo essa abertura para se modificar. E pode muito bem acontecer que daqui a alguns anos você não seja mais do jeito que você não tenha mais as mesmas prioridades, e pode ser que você queira mesmo seguir outro caminho, seguir outra profissão. E eu já recebi alguns pacientes que querem mudar de carreira e buscam uma orientação profissional para mudar de profissão. Super válido a gente mudar o caminho, se permitir buscar outras possibilidades, desde que isso seja coerente contigo, com quem você é hoje, no aqui e agora. Bom, e a tal realização profissional que todos nós buscamos, você acredita que é possível encontrá-la em qualquer ramo de trabalho, qualquer profissão? Sim, o meu objetivo como psicóloga é que os meus pacientes encontrem essa realização. Só que essa realização só é possível se ela houver autoconhecimento e responsabilidade. Ou seja, se você estiver consciente daqueles pontos, dos seus interesses, do que você gosta, do tipo de rotina que você quer ter, do tipo de ambiente de trabalho que você quer trabalhar, que te faz bem, o retorno financeiro que você almeja. Se você tiver consciência disso, depois a gente trabalha a responsabilização, se responsabilizar por essa busca, fazer escolhas coerentes com o seu autoconhecimento. Então, sim, a gente trabalha o autoconhecimento para que a pessoa alcance essa realização. É claro que assim, a gente percebe no mercado de trabalho que algumas profissões não vão te garantir tanto conforto financeiro, por exemplo. E é o que a gente faz na orientação profissional também. Não basta escolher o que a gente gosta. A gente tem que ter a consciência de como que está esse mercado de trabalho, onde eu vou me meter. Então a gente precisa ter consciência dos lugares que a gente vai entrar, para que esse lugar seja coerente com a vida que eu quero ter. Então a gente faz sim esse trabalho de se conscientizar sobre o mercado de trabalho e conhecer as realidades das profissões, para que a pessoa saiba onde ela está entrando e alcançar essa realização. Então é possível sim. Legal, aproveitando esse gancho aí da questão do trabalho, né, e aproveitando os conteúdos bacanas que você tem produzido sobre autocuidado, qual a importância do autocuidado para o profissional? Vamos pensar que o cara, assim, ele conseguiu encontrar o nicho dele, a profissão dele ali, ele está trabalhando. E aí, continuar exercendo o autocuidado ou essa realização profissional é suficiente? Fala um pouco da relação do autocuidado e do trabalho de hoje. Bom você tocar nesse assunto. Ultimamente eu tenho recebido muitas queixas de um cansaço mental, uma pessoa muito apática. E por quê? O que a gente tem visto? Um alto valor para a produtividade. O quanto que essa produtividade nos adoece. A nossa sociedade valoriza muito esse trabalho exagerado. E mesmo que a gente encontre realização pessoal no trabalho, ainda assim, o autocuidado precisa existir. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa vida não é feita de uma coisa só. Tem tantas coisas que a gente precisa para ficar bem e a gente precisa identificar que coisas são essas. Por exemplo, eu posso ser feliz no meu trabalho, mas eu posso também querer descansar. Eu posso querer um fim de semana em que eu não pense em trabalho, descansar, ir para um rio, ficar com a família, sair com os amigos. Então a gente ouve muito aquela frase: trabalhe enquanto eles dormem, sem dor, sem ganho. Isso é tão adoecedor. Não, vamos viver, vamos aproveitar os momentos.
Então, aproveite plenamente o tempo que você estiver no seu trabalho, um trabalho que você goste, mas aproveite também seu tempo de descanso. Aproveita aquele momento que você não está fazendo nada. Aproveita o descanso para ir no cinema, para fazer tudo que você gosta de fazer. Eu vou até aproveitar para divulgar o e-book que eu lancei semana passada. É um e-book de autocuidado e ele fala sobre isso, sobre os aspectos que compõem a nossa vida. Então a gente tem ali um fator de trabalho que é muito importante. É importante que a gente esteja num trabalho que a gente goste, mas é importante que as outras áreas da nossa vida também sejam contempladas. Então cuida de você nesse sentido. E falando então de se cuidar, né, do autocuidado, porque às vezes as pessoas ficam com a impressão que é uma coisa muito complexa, exige aí às vezes uma orientação profissional, não que, claro, vocês da psicologia, da psicanálise não possam orientar a pessoa, inclusive é muito saudável essas práticas, mas fala algumas ações que as pessoas podem incluir no dia a dia e como elas podem fazer isso sem ficar ainda mais estressadas procurando um tempo para se cuidar. Bom, se você sente que você está precisando de uma ajuda, procura fazer uma psicoterapia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, organize a tua rotina. Organize a tua rotina para que tenha espaço para uma alimentação de qualidade, para você fazer um almoço, café da manhã, uma janta tranquila. Reserva um tempo do teu dia também para trabalho. Seu trabalho deve ser um trabalho coerente contigo, um trabalho que você goste de fazer, mas que também seja agradável, que você tenha sentido nesse trabalho. Reserve também um tempo do seu dia para descansar. Aquele horário, eu, por exemplo, gosto de chegar do trabalho lá pelas 18, chego em casa, esqueço tudo. Pego minha cachorrinha, vou andar com ela, gosto de fazer um lanche, olhar o sol indo embora, gosto de caminhar. Daí vem pro outro ponto, atividade física. A atividade física é super necessária para a saúde mental. Então, além de fazer bem fisicamente, também vai te ajudar a prevenir depressão, ansiedade e vai te dar um bem-estar. Então reserva um tempo também para estar com as pessoas que você gosta, fazer lazer com as pessoas, ir ao cinema, ir nesses parques que tem aqui em Cuiabá, por exemplo. Tem esses parques, Tianaí, Parque das Águas, Mãe Bonifácia. São ambientes que têm uma natureza que você pode ir tanto sozinho para ter um momento a sós com você mesmo, com outras pessoas que te fazem bem. Passeia com teu pet, assista um filme, faz uma pipoca, faz uma comida que você gosta. Então são coisas simples que fazem a diferença no nosso dia a dia. E às vezes a gente não tá com muita vontade, né? Tem dias que a gente, não tô com muito ânimo. Mas tem coisas que são necessárias, como por exemplo a atividade física. É super necessário reservar um tempo do teu dia para fazer uma atividade. E a gente tem muitas possibilidades. Você pode fazer uma caminhada, correr, ir na academia, fazer pilates, fazer práticas corporais como a yoga. Então, assim, se você precisar de ajuda para buscar possibilidades de cuidar mais de você, para o psicólogo, que ele vai te dar algumas orientações. Mas se você organizar a tua rotina com mais responsabilização pelo teu bem-estar, eu garanto que você já vai se sentir melhor. Muito bom. Nossa, estou extremamente satisfeito com a sua participação. Você acabou trazendo para um momento de autocuidado, que é um assunto que me chamou bastante atenção quando eu comecei a seguir. Isso realmente é importante, a gente tem que quebrar essa coisa que a gente entra nessa roda viva e nunca reserva um tempo. Parece que nunca é importante, parece que sempre tem alguma coisa mais importante do que nós, e isso não é egoísmo, né, Jaque? Você pode tá fazendo isso com outras pessoas, como você falou, com seus amigos, com a sua família, com seus pets, e isso vai trazer um bem-estar geral, né? Sim, porque assim, a gente tem uma coisa que a gente carrega na gente, que é aquela cobrança para estar bem o tempo todo. Aí a gente fica entrando no automático, fazendo tudo que tem que fazer, só que a gente esquece. A gente não vai ficar bem o tempo todo. E a gente não precisa dar conta de tudo.
A gente pode viver, aproveitar essa vida, se arriscar, fazer planos, aproveitar os momentos e cuidar da gente. Porque quando a gente cuida da gente, as coisas fluem com mais facilidade. É verdade. Bom, eu queria encerrar então esse episódio, poderíamos ficar um bom tempo aqui falando, já que é muito simpático, o Instagram dela é muito bacana, sigam ela. Eu vou encerrar justamente pedindo para ela divulgar suas redes sociais, seus trabalhos, enfim. Agora o espaço é seu, já. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui, prazer falar disso, que eu gosto tanto. Para mim, o meu trabalho tem um sentido pessoal, é uma escolha muito afetiva para mim. Eu me sinto sendo curada de tudo que eu possa ter ao fazer esse trabalho. Estar aqui é super importante, porque a psicologia ainda não é a profissão mais valorizada do mundo, né? E sim, eu finalizei o mestrado recentemente e estou ainda muito feliz, carregando essa empolgação de ter pego o diploma. Meu Instagram é o psijaquelinecr. Lá é um espaço que eu estou sempre compartilhando alguma reflexão, alguma dica. É um espaço de troca. Eu gosto muito de compartilhar, de trocar ideia, de conversar. Então pode entrar em contato comigo, que eu estarei lá, breve responderei. E estou aqui, Felipe, também para outros assuntos que a gente possa estar conversando e trazendo, né, informação de qualidade sobre saúde mental para as pessoas, que é um assunto que precisa ser mais divulgado, né? Sim, infelizmente as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a isso, a sociedade, também o governo precisa investir mais nisso, porque a importância da saúde mental é tão grande quanto qualquer outra forma de saúde. E a gente aqui no Ciência Sem Moagem tem dedicado bastante espaço, porque a gente sentiu que faz toda a diferença quando a gente começa a se preocupar com essas questões e também informar a população para que desperte essa reflexão. Sim, totalmente. Bom, então é isso, já. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar que futuramente, de repente, a gente alinha outro tema, uma live aí, a gente vai estar conversando. É isso. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Ciência Sem Moagem. Agradeço a audiência de todos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.